Bom dia, que a graça do Senhor Jesus seja sobre você nesse dia. Que bom que você está por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar. A palavra de hoje é uma palavra muito abençoadora e eu tenho certeza ela vai falar profundamente ao seu coração, porque falou ao meu coração profundamente. Pode ter certeza disso. Eu fiz hoje a minha reflexão no Salmo de número 6 e eu destaquei o verso 9. O verso 9 diz assim: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Esse é um dos versos que consta no Salmo 6, e ele está relacionado basicamente com o pedido de misericórdia e de perdão da parte do salmista. Senhor, tem compaixão de mim. É uma das frases que está no verso 2 do Salmo 6. Olhando para essa expressão, eu cheguei a uma conclusão interessante. Das duas, uma. Ou havia uma forte dor perturbando o corpo do salmista, ou ele estava às voltas com algum tipo de doença que o abalou profundamente. Tanto que ele diz no verso seguinte: meu ser está muito perturbado. O que é que pode perturbar o nosso ser ao ponto de nos fazer sentir tanta miséria na alma e no corpo? Pode ser a enfermidade, né? Pode ser a enfermidade física, pode ser a enfermidade emocional, pode ser a enfermidade espiritual, pode ser também a enfermidade moral. Seja lá como for, o salmista estava enfrentando algo terrível em sua vida e que o deixou tremendamente perturbado, ao ponto de ele pedir compaixão, clamar por compaixão ao Senhor. Quando a gente vai mais adiante e lê o verso 4, a gente lê a seguinte expressão: volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por tua misericórdia. Olha que declaração profunda e desesperada. Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por tua misericórdia. A impressão que o salmista nos dá é que ele estava se sentindo distante de Deus. É como se Deus tivesse, digamos, virado as costas para ele. Mas Deus não vira as costas para ninguém, né? É o contrário, nós é que viramos as costas para ele. Só que ele se sentia assim, distante de Deus. Era como se ele tivesse afastado de Deus, de costas para Deus. E ele disse: volta-te, Senhor, para mim. Nós estamos aqui diante de um clamor por livramento e salvação. Um pedido desesperado do salmista. As noites claras, o gemido da alma, o coração magoado por causa dos males que ele estava enfrentando, essas coisas todas fizeram com que ele tivesse até medo da morte. E então ele pede ajuda. É o verso 2. O verso 2 diz assim: cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. A ajuda que ele está pedindo ao Senhor é a ajuda da cura. A situação desse salmista me ensinou algumas lições muito profundas para minha alma e que eu quero compartilhar com você também. A primeira delas: as muitas perturbações que enfrentamos durante a nossa vida nos enfraquecem. E elas abalam os nossos ossos, abalam a nossa mente, abalam a nossa alma. O coração, que é a segunda coisa, o coração fica angustiado, fica perturbado e a gente fica com medo da morte, a gente passa a ter medo da morte. E a terceira coisa: no entanto, no meio de toda essa tribulação, nós temos a quem recorrer. E que com certeza vai nos dar cura, vai nos dar livramento no meio da nossa angústia, no meio do nosso sofrimento, porque Ele vai ouvir a nossa súplica. O salmista dá esse testemunho alguns versos adiante. Ele diz assim: o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Ele acolheu a minha oração. Então, ele estava enfrentando uma dura tribulação da vida
Ele estava se sentindo enfraquecido e perturbado, até com medo da morte, mas ele clamou ao Senhor, pediu ajuda ao Senhor, e ele foi visitado pela cura e pelo livramento, e agora ele diz: o Senhor ouviu a voz do meu pranto, acolheu a minha oração. Eu quero concluir dizendo o seguinte: se você está se sentindo perturbado, com os ossos abalados, fraco, com medo da morte, perdeu o sono há muitas noites e anda aos prantos por conta do sofrimento que você está enfrentando, coloque esse desespero diante do Senhor. Não ande com ele, não carregue ele. Coloque diante do Senhor, clame ao Senhor, peça ajuda a ele. Comece usando as palavras do salmista: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou fraco. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por tua misericórdia. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Essa oração é muito forte. E se você começar a buscar a Deus no meio do seu sofrimento, da sua angústia, da sua dificuldade, da sua tribulação, da sua dor, fazendo essa oração, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai ouvir sua oração e Ele virá em seu socorro e vai te dar o livramento que você precisa. Deus abençoe você, sua família, sua saúde, seu dia, seu trabalho, e que Ele dê a você o livramento que você necessita no meio das suas dificuldades. Fique com Deus, tenha um bom dia.